Meu irmão e minha irmã, desde o comecinho do culto, já declaramos nosso tema da mensagem e do culto. Eu espero que, a essa altura, você já tenha percebido que nós buscamos que o culto inteiro seja uma só mensagem. Desde o momento da adoração, da confissão, as músicas, a mensagem, tudo é uma mesma mensagem. Deus fala com a gente quando a gente busca. Deus não fala com a gente quando alguém quer falar conosco. Não. Deus fala com a gente quando nós buscamos. Se a gente se apresentar para Deus querendo ouvir, Ele vai falar. A Bíblia diz: buscareis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento. O tema do culto hoje é: todos temos cicatrizes. Será que é verdade? Será mesmo que todos nós temos cicatrizes? Deixa eu fazer uma pesquisa. Quem tem alguma cicatriz, levanta a mão, por favor. Eu estou levantando a mão porque eu tenho, tá? Eu só vou levantar minha mão nas perguntas que a minha resposta for sim. Ana, você não tem nenhuma? Ah, tem. Ah, ok. Tá. Então deixa eu ver aqui. Quem tem, não necessariamente na mesma cicatriz, mas quem já levou mais de 30 pontos. 30 é um bom número, né? Levanta a mão, quem já levou mais de 30 pontos. Ó, diminuiu aí, ó. Diminuiu. As irmãs que fizeram cesárea já levantaram a mão, né? Acho que contando aí as camadas, eu acho que dá mais, acho que dá uns, eu não sou especialista não, mas, né? Tá, deixa eu perguntar aqui. Quem já fez mais de 2 cirurgias com anestesia, ou geral, ou peridural, né? Quem já fez mais de 2 cirurgias, levanta a mão. Veja que a minha mão está sendo levantada algumas vezes, tá? Quem já fez mais de 5 cirurgias, levante a mão. O número vai diminuindo, mas ainda tem bastante, né? Quem já ficou na UTI, levanta a mão. Só nós dois, Ana, aqui nessas 3. Ah, ok. 4. Ah. Meu irmão, todos nós temos cicatrizes. Eu não vou nem começar aqui a contar para vocês cada detalhe, né? Mas assim, a Cris não está aqui no templo agora, que está ministrando, né? Mas ela teria levantado a mão em todas essas aí, né? Então assim, meu irmão, minha irmã, todos nós temos cicatrizes. E a cicatriz, ela é uma ilustração tão fantástica, mas tão fantástica. Deus poderia ter feito o nosso corpo resolver suas próprias questões de outras formas, mas Ele decidiu que seria assim. E é interessante a forma como as cicatrizes vão funcionando, né? Eu tenho uma cicatriz que talvez você não perceba. Eu tenho uma cicatriz aqui no rosto, desse lado aqui. Quando eu não me lembro exatamente que idade eu tenho, não sei se a minha mãe está online conosco agora, mas eu era bem pequeno, devia ter entre 6 e 8 anos, e eu estava... Os meninos grandes eram os da primeira série, então você vê o meu tamanho, os meninos grandes, eles monopolizavam os balanços, e eu fui reclamar com o diretor, né? Entrei na sala do diretor para fazer uma reclamação para ele, e pedi para a secretária para falar com ele, e entrei na sala do diretor e disse assim: a minha mãe me ensinou que quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Eu abri a minha reunião com o diretor com essa frase. Eu acho que eu tinha 6 anos, tá? Quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Ele chamou minha mãe, porque ele queria saber quem era essa pessoa que estava, né,
ensinando esse tipo de coisas. E, por favor, veja que nós estávamos na década de 70, né? Então, assim, um período, né, em ebulição no nosso país. Mas o fato é que os meninos, né, qual era o meu problema? Eles ficavam o tempo todo. Ele colocou horários para os meninos grandes da primeira série, para a gente poder, os pequenos, poderem usar o balanço. Mas uma hora dessa, os meninos estavam brincando, o sino tocou e eu tirei uma reta de onde eu estava até minha classe. Só que entre onde eu estava e a classe, passou um balanço com a quina de ferro e pegou aqui. Menininho, lourinho, com cabelo Chanel. Você imagina a quantidade de sangue, né, que escorreu. E nosso Deus não é Deus de brincadeira. Me levaram para o hospital militar, meu pai era militar. Qual era o médico que estava de plantão? Que tipo de cirurgião? Plástico. Esse é o nosso Deus. Por que está outro cirurgião lá? Era um cirurgião plástico que estava lá. E ele fez, né? E com o tempo, a idade, a barba, as espinhas da adolescência, a cicatriz, né? Ninguém nem nota. Se eu chegar de pertinho e fizer assim com a pele, você vai perceber. Algumas cicatrizes desaparecem. Outras não. Outras ficam. E é interessante como a cicatriz, ela é um testemunho de que algo aconteceu, mas não vale mais. Uma ferida estava aberta, mas não está mais. Mas em alguns locais da nossa vida, a gente não gosta de mostrar cicatrizes. Fica esquisito. Mas a cicatriz, ela não é a prova de que algo foi ferido. Ela é a prova de que algo foi curado. Deus quer nos curar, porque Ele nos ama. Se você já viu o seu filho se machucar e já teve que correr para alguém dar ponto, né, fazer aquele procedimento, e você olhar assim, e você não sabe se você bate no médico, se você esgana, né? Certa vez a Júlia, minha mais velha, foi retirar os sisos. Acho que eram os sisos, E aí eu entrei. Ela fez uma consulta antes, né, com uma psicóloga, achei interessante, a clínica fazia uma consulta, e ela passou, né? E ela passou um remedinho, né, para ela ficar tranquila. E aí ela disse assim, e essa aqui é para o senhor. Eu olhei para a psicóloga, porque eu estou vendo que o senhor precisa. No dia o senhor tome também, por favor, tá? E eu tomei. E eu entrei na sala, quando eu vi, aí o médico pegou o alicate. Aí eu parei e disse assim, o senhor vai colocar isso aí na boca dela? Aí ele olhou para mim e disse assim, o senhor não está ajudando. A gente olha para os nossos pequenos e sofre por eles. Imagine como Deus sofre quando você está com dor. Você consegue acreditar que eu sofri porque alguém ia arrancar os sisos da minha filha? Não consegue? E qual é o motivo de eu e você termos dificuldade em crer que Deus sofre quando eu e você estamos com dor? Ele me ama muito mais do que eu amo meus filhos. Ele te ama muito mais do que você ama os seus filhos. Deus é Deus que cura. Nós lemos aqui, a primeira leitura que nós fizemos foi a do Salmo 147, e lá diz, Deus sara os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Mas e como é que a gente sabe que alguém está de coração quebrantado? É interessante. Na confissão nós lemos também que muitas vezes nós calamos e Deus deixa de ser louvado porque eu e você nos calamos. Tantas vezes as coisas sobre as quais nós precisamos de mais cura são aquelas que a gente resolve não falar. São aquelas que a gente resolve calar completamente. Em primeiro lugar, fale com Deus. Quando eu e você
não falamos nem com Deus sobre a nossa dor, sabe o que nós estamos dizendo? É: Deus, eu não confio em Ti para me curar. Recentemente, pregamos sobre isso, sobre a diferença entre reclamar e clamar. Se você não assistiu, você pode ir nas nossas redes sociais e assistir. Há uma diferença entre reclamar e clamar. Clame! Fale com Deus. Deixe Deus agir. Diga para Ele o quanto está doendo. Ele sabe. Mas quando eu digo o quanto está doendo, o meu corpo é curado. Eu preciso saber que Deus ouve. O nosso Deus vê. O nosso Deus ouve. O nosso Deus toca em nós. Você não teve dificuldade em acreditar em mim que o cirurgião que estava de plantão naquele dia era um cirurgião plástico. Mas quantas vezes eu tenho dificuldade, você tem dificuldade em crer que o meu Deus é especialista naquela minha dor? Quando não declaramos para Deus o que está doendo em nós, o que nós estamos dizendo para Deus é: eu não acredito no teu agir. Você acredita no agir de Deus? Eu vou perguntar de novo, porque talvez eu tenha que voltar a mensagem. Você acredita no agir de Deus? Amém. Amém. O primeiro passo para qualquer ferida é deixar que ela seja exposta. Feridas tampadas, abafadas, não são curadas. Feridas só são curadas depois de limpas. Uma ferida suja não cura. Uma ferida suja traz doença. As feridas, muitas vezes, não curam e causam mais dor, porque eu e você resistimos em deixar Deus limpar. Você já viu aquela criancinha que está com a ferida, com um corte, e o pai e a mãe dizem assim: tem que lavar. O que a criança faz? O que a criança faz? Não! Na água vai doer. Mas tem como curar aquela ferida cheia de terra? Tem como curar uma ferida cheia de graxa? Tem como curar uma ferida que foi feita pela corrente da bicicleta e tem óleo, tem graxa, e tem terra, e tem areia? Não tem. Vai ter que limpar. E a gente acha isso infantilidade das crianças. E faz igualzinho na nossa vida. Primeiro passo é deixar. É dizer: está doendo. Depois a gente precisa deixar Deus limpar. E as feridas, elas têm uma questão interessante, né? Porque por mais que a gente tente, elas não deixam a gente esquecer que ela está lá. Você já teve uma dorzinha nos dedos do pé? Eu tenho uma unha que encrava. Então, repetidamente eu tenho que cuidar dela. É impressionante, gente. Você não esquece aquele negócio, né? Você está bem. Você não está tossindo, você não tem febre, mas você não consegue andar direito, você não consegue dormir, você não consegue raciocinar, você não consegue nem comer direito. Porque lá está doendo. E a gente tende a focar nossa atenção nas feridas. E é normal. Primeiro passo é deixar Deus limpar. O segundo passo é você viver a reconciliação. Como assim a reconciliação, pastor? Nas feridas? Na nossa vida, é interessante como essas feridas da alma que a gente esconde, essas feridas que
a gente não mostra, elas normalmente precisam de reconciliação. É impressionante como parece que as pessoas mais próximas, as pessoas que deviam nos amar mais, as pessoas de quem a gente esperava mais carinho, ai, ela que me machucou. Se tem um ministério que é de todos nós, é o ministério da reconciliação. Lá, o profeta disse, falando sobre Jesus, e depois ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, para reconciliar. Deus nos fala através da nossa dor. Deus quer nos mostrar claramente que a nossa cura não é só para nós. Eu e você precisamos entender claramente que o amor de Deus sobre a nossa cura, ele é para os outros. A cura de Deus não veio simplesmente porque Ele me queria bem. A cura de Deus veio sobre a minha vida porque Ele queria que você fosse abençoado através da minha vida. Jesus, a Bíblia diz, era homem de dores. Homem que sabe o que é padecer. A Bíblia diz que Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Esse versículo impressiona e moia o meu entendimento cada vez que eu leio ou digo. Mas isso não aconteceu simplesmente por Ele. Nesse mundo tereis aflições, mas de bom ânimo. Como assim? Como assim? Como é que eu, com dor, consigo ter bom ânimo? Como é que eu, com algo doendo em mim, consigo viver? Você deve estar pensando, esse negócio do pastor está ficando muito subjetivo. Tá não. Você faz isso. Você faz isso. Se o seu filho estiver doente, com dor, moído, você pode estar com a sua unha encravada, você pode estar com o nervo ciático apertando, você pode estar com o braço quebrado, você vai servir. Você vai. Talvez você esteja lembrando agora de momentos em que você já fez isso. Nós sabemos fazer tudo que Deus quer que a gente faça. Só que, para Deus, a gente esquece. Você sabe fazer. É impressionante como a cura de Deus vem no outro. Quantas vezes aquilo que está doendo em nós nos impede de continuar servindo? É no ministério de trazer pessoas para Deus que a cura de Deus opera em nós. Presta atenção nisso que Deus está te dizendo hoje. É no ministério de ser luz, sal e vida para as pessoas que a cura de Deus vai operar na sua vida. Como é que funciona isso, pastor? Não sei exatamente. Só sei que é assim. Mas isso é estranho. Eu vou ler para você a bula de um dos remédios que a Cris está tomando. Como esse medicamento funciona? Eu não vou ler o nome do remédio para não fazer marketing, tá? Mas fala: o princípio ativo tal é um analgésico sintético de ação central. Embora o seu modo de ação não seja totalmente conhecido,
Está escrito aqui. Embora o seu modo de ação não seja totalmente conhecido, a partir de testes em animais, pelo menos 2 mecanismos complementares parecem aplicáveis. E você toma. Mas para Deus não. Eu quero saber como é que isso funciona. Esse negócio que o senhor está falando aí, pastor, eu quero saber como é que funciona. Não sei. E tem mais. Você talvez nunca saiba. Mas a fé é a certeza das coisas que não se veem. E a convicção daquilo que é verdade. É incrível como para tudo mais a gente não precisa de explicação e anda tranquilo. Mas quando a gente diz que a cura de Deus vem através do meu servir, do meu viver para Deus, e não da minha ferida, a gente não acredita. Porque tudo que o mundo quer é que eu foque nas minhas feridas. Se eu ficar preocupado naquilo que dói em mim, se eu ficar preocupado naquilo que as pessoas falam de mim, se eu ficar preocupado naquilo que as pessoas me machucam, meu irmão, eu e você temos uma quantidade limitada de energia, de força física em nós. Ou você busca o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, ou você escolhe uma coisa na sua vida e as outras não serão acrescentadas. É simples assim. Sabe como é que a gente tem que viver? É do tipo: viva, creia, caminhe e deixe Deus agir. Quando Ele agir, Ele vai te dar a oportunidade de dizer para as outras pessoas: viva, caminhe e deixe Deus agir, porque Ele agiu em mim. Olha para a vida, olha ao redor e vê os homens e as mulheres aqui, ó. Não precisa, você pode olhar na Bíblia, mas você pode olhar nesse templo aqui. Olhe para trás, olhe para o lado. Você sabe que tem homens e mulheres aqui que foram curados de coisas que você não sabe como é que eles foram curados. Amém. Um monte! Não são 2 nem 3. Você está no meio do povo de Deus que é curado pelo agir. As pessoas que você vê ministrando, as pessoas que você vê louvando, as pessoas que você vê discipulando nas celas, vivendo, não é porque não estão com dores, é porque estão sendo curadas. É porque sabem que há cura no meio do povo de Deus, é que Deus está naquele lugar. É impressionante como a nossa fé precisa ser como a das crianças. Porque as crianças, quando a gente ensina, é assim. É assim. Acabou. Aí a gente vai ficando mais velho. Não, peraí, não, é assim não. Você também é daquela época que diziam que por que não é resposta? Por que não é resposta sim? Por que é? Não, por que não? Por que não? Por que não? E ponto final. Por que não é resposta para Deus? Sim. Mas por que eu não posso fazer outra opção? Na Bíblia diz que só pode ser essa ou essa opção. Por que não? Por que não? Mas o politicamente correto hoje, a gente tem que explicar por que não. Não, veja meu irmão, veja. Ou você resolve viver para Deus, do jeito que Deus quer, ou você faz a outra opção. Tá tudo bem.
Eu vou passar a eternidade com Deus. Quem não quiser, Deus não obriga. Jesus nunca obrigou ninguém a seguir, pelo contrário, ele olhava para as pessoas: vocês não vão embora também não? E a gente, está tudo bem. A gente pode inclusive amar e ser amigo e gostar. Só não pode é dizer que está tudo bem, querer viver para Deus sem obedecer a Deus. A cura completa vem de Deus. Não é essa cura xing-ling, não. Não é essa curazinha nhenhenhen que, sabe? Não. A cura completa. A cura para... Você sabia que não existe a palavra contrária de trauma? Você já reparou? Eu li recentemente. Não existe. E o pesquisador não achou nenhuma língua em que exista a palavra contrária para trauma. Você sabe o que é trauma? Você sabe. É uma coisa ruim, doída, difícil que aconteceu e marcou a sua vida. Não tem? Não é isso? É um trauma? Qual é o contrário? A gente... Mas assim, bênção. Ok, mas... Não é... Não tem a palavra daquilo que aconteceu de uma forma tão sensacional que marcou sua vida para sempre. Não tem. Não tem essa palavra. Porque a gente foca no trauma, no doído, no difícil, na ferida. Deus está chamando a mim e a você para focar nele. Para focar nele. Para parar de olhar para a ferida e focar nele. A gente sabe fazer isso. Quando o nosso filho está doente, a nossa dor fica em segundo plano. O foco é o filho. Quem já cuidou do filho com dor? Talvez eu esteja enganado e eu esteja louco aqui. Quem já cuidou do filho com dor e nem lembrou que estava com dor, levante a mão. Então, você sabe. E se você não levantou a mão, pergunta para alguém que levantou a mão. É assim. A diferença é que o filho é dele. Ele quer que você cuide do filho dele. Se nós nos amarmos como ele nos amou, nós seremos, o mundo saberá que Jesus é o Filho de Deus e nós vamos ser conhecidos como cristãos. Não é se a gente usar colarinho clerical, não é se a gente vier para o culto domingo, não, é se a gente amar as pessoas como ele nos amou. Na hora em que as pessoas perceberem que o amor que você tem por elas é maior do que a dor que você sente, as pessoas vão querer saber como é que você faz isso. E você vai poder dizer: é porque o meu Deus fez para mim primeiro. Amém. É assim que as pessoas precisam entender o amor. Porque o amor que as pessoas têm ouvido é um amor de toma lá da cá. Me ama aqui que eu te amo de volta. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus fez foi pegar as nossas feridas para Ele. Ele não precisa que eu e você soframos o que Ele sofreu. Não. Não é isso que ele quer. Mas ele diz: tome o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Jesus não precisou se vingar. Jesus não precisou ameaçar.
Jesus não precisou focar a sua atenção em quem o feria. Pastor, mas quando a gente começa a falar em Jesus, aí fica difícil, né? Porque a gente não consegue exatamente se colocar como ele. Eu também entendo isso. Graças a Deus, a gente vive como povo de Deus. E a gente tem testemunho aqui. Sabe quando é que a mensagem fica fraca? A mensagem fica diluída quando a gente fala de algo que as pessoas não conseguem entender. É por isso que a gente precisa viver, para as pessoas que ainda não conseguem entender, enxergarem na gente. Mas a gente precisa confiar que enquanto a gente estiver cuidando daqueles que Deus quer, Ele vai estar cuidando de nós. Você prefere ser objeto do seu cuidado ou objeto do cuidado de Deus? Então largue o seu. Deixa Ele cuidar de você e queira cuidar das pessoas. Confie. Deus chama a mim e a você para confiar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo ganha dinheiro falando isso para as pessoas. E eles falam isso do jeito... Você tem que pensar positivo. Pense coisas boas, bons pensamentos. Que bons pensamentos o quê, rapaz? Que pensar positivo? Pensar positivo é para quem não conhece meu Deus. Meu Deus é o Deus que fez o universo. Eu não preciso pensar positivo, eu penso em Deus e no que Ele é. A Bíblia diz que a gente se torna naquilo que nós contemplamos. As pessoas ouvem o galo cantar e não sabem aonde. Você sabe. É desviando a nossa atenção das feridas e colocando em Deus e confiando que Ele vai cuidar. Uma criança que está com dodói, o pensamento dela é o dodói ou em brincar assim que a mãe cuidar do dodói? Ela não está nem aí se aquele band-aid vai segurar ou não. Ela não está preocupada com isso. A mãe colocou o band-aid, o pai colocou o band-aid, deu um beijinho. Não tem mais mertiolate, né? Na minha época passava o mertiolate. Então assim... Nutella, né? O mertiolate Nutella, o mertiolate que não arde, eu não tenho nem coragem de passar. Acho que não funciona não esse negócio. Então assim, meu amigo, Deus disse que é pra gente ser como as crianças, porque a criança, quando ela tem um machucado, pai, quando a gente tem um machucado, o que a gente faz? Esconde o machucado, não mostra pro pai. O pai vai, a mãe vai, passa o mertiolate, dá um beijinho. Vou brincar. Deve estar bom. O pai cuidou, a mãe cuidou. Lá vou eu. Esquece. Entra a terra de novo. A gente não. Eu estou com machucado, não posso fazer mais nada hoje. Eu estou com machucado. Machucado. Sai, machucado. Não! Não é assim. Deus cuidou, Deus está cuidando, continua a caminhar. Deus cuidou, Deus está cuidando, continua a caminhar. Se os machucados te impedirem de servir a Deus, a estratégia do mal para te impedir de servir a Deus vai ser te cobrir de machucados. Se os machucados não te impedirem de servir a Deus, é porque não adianta te machucar. Vamos tentar outra coisa. Machucado não funciona. Essa aqui não para com machucado. Vamos embora. Continue
a caminhar. Confie na cura, mude o foco. Meu irmão, minha irmã, para concluir, viva a cura além da ferida. Deixa eu te falar, aquelas feridas lá dentro, aquelas da alma mesmo assim, muitas vezes são pelas pessoas que mais importam para nós. Já reparou? Quantas pessoas passam a vida inteira com feridas abertas na alma, sem conseguir ser tudo aquilo que Deus quer que elas sejam, sem conseguir viver os sonhos, a visão que Deus tem para elas, porque elas estão preocupadas na opinião da pessoa que mais importa para elas. Quantas vezes a gente passa a vida inteira esperando ser valorizado por aquela pessoa? Normalmente, pai, mãe, marido, esposa, pastor às vezes, tadinho, quem está esperando ser valorizado pelo pastor? Ô, Senhor, tem misericórdia. Irmão. Sabe qual é a sugestão? Mude o foco. Viva Jesus como a pessoa mais importante da sua vida, porque a opinião dele sobre você é sensacional. Você não precisa, não tem nada que você faça para ele te amar mais. Não tem nada que você faça para ele te amar menos. Se essa for a opinião que interessar para a sua vida, meu irmão, eu te garanto que uma parte incrível das suas feridas vai ser curada hoje. Muda o foco. Se a opinião de quem interessa é pelo que você vive a sua vida, muda a opinião, muda a pessoa que interessa. Não tem que ser a minha opinião, não tem que ser a... Não, tem que ser a dele sobre mim. Ele é o único que é. Nós só estamos. Ah, mas porque eu já estou ficando mais velho, eu estou mais cansado. Mas... A opinião de Deus sobre mim não mudou, porque os anos passaram. A opinião de Deus sobre mim não muda, porque Ele não muda. A opinião de Deus sobre você não muda. Ele te ama. Que tal viver e caminhar sabendo que a pessoa mais importante da sua vida te acha a pessoa mais sensacional que existe? Ah, porque minha mãe nunca me disse que era orgulhosa de mim. Ah, porque... A minha disse, tá? Só um exemplo fictício, mas tudo bem. Calma, mãe. Ah, porque a minha esposa, o meu esposo, o fulano, o meu irmão, a minha irmã mais velha, o meu irmão mais velho. A gente fica coletando dificuldades, né? Escolhendo coisas para ser difícil. É difícil mesmo. Que tal deixar Deus ser a pessoa que tem a opinião sobre você? Amém. E viver assim? Eita! Esse não para não. Tem um versículo tão interessante. Eu vou ler para você, um comentarista leu. Diz assim, em Provérbios 4. Um detalhe tão lindo, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Você conhece, né? Porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Mas o versículo 25 é menos conhecido. Diz assim: os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Você sabe o que a palavra de Deus está dizendo para você fazer? Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti.
Sabe o que é o contrário disso? É você andar assim, ó. Deus não quer você assim. Deus quer você olhando para o caminho. Porque é caminhando que Ele quer que você esteja. É no caminho que há cura para você. É lá no caminho. É no outro que Ele te encontra. Não é na opinião das pessoas. Não é na dor que você sente no corpo. E eu não estou fazendo pouco caso. Dor é dor. Veja bem, a gente toma remédios que a gente não sabe nem como é que funciona. Não, uma coisa é eu não saber como é que funciona. Outra coisa é o pesquisador que faz a pesquisa e bota para eu tomar. Tá? Vou ler de novo para você. Embora o seu modo de ação não seja totalmente conhecido, quer dizer assim, ó, eu não sei bem como é que isso funciona não, mas tome, tá? Funciona. A gente testou nos bichinhos e algumas pessoas estão dizendo que funciona. Pois é. Deus está dizendo que assim, do jeito que você viu hoje, funciona. Receba. Receba a cura de Deus sobre a tua vida. Deus quer te curar. E a cada momento de cura, conte para as pessoas como Deus é bom e como tem sido bom andar com Ele. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Todos nós temos cicatrizes, mas a cura completa vem de Deus. Amém.